Então, a questão de que Nigéria é uma nação formada por reinos é uma ótima abordagem para a gente começar a pensar na Nigéria como um todo, o que que eles estão vivendo, a turbulência, a divergência de opiniões, de realidade. E quando a gente entrar especificamente no estudo do povo Hausa, a gente vai conseguir abordar, assim, este povo dentro dessa grande nação, que é muito distinta, mas muito bom. Abrir para perguntas também. Se tanta o Jonatas, eu até coloquei aqui com a área dele de economia, né? Que ele gosta bastante da área de economia. Então tem gente que não dormiu na economia aqui, então a Cássia também. A Cássia, Uhum. não sei qual é a área que ela, mas é como a gente tem no Sky Center diferentes pessoas, sempre tem alguém que tem uma área que tem maior conhecimento. Então a Tainara, ela não tá aqui, ela até me mandou uma mensagem que ela entrou na primeira reunião, mas agora ela tá no YouTube. Então, não sei se tá vendo, a gente também tá no YouTube. E uma da área que a Tainara foca é o mapa, a localização. Você até mostrou, né? Colocou o da Abuja. Essas regiões, como você falou, tem estados, mas é mais regionais, que não é uma diferença estatal mesmo em si, né? Eles não têm tanto essa abordagem, um estado é tal lei. Acho que é mais por regiões mesmo, né? Não sei se você falaria alguma coisa. Olha, eu vou até colocar para você. Tá cortando para mim, vocês estão me ouvindo? Tô. Para mim tá meio falhada, mas se eu atropelar você é sem querer, tá bom? Não é por mal, não. É só que, como eu disse, a ideia de estado lá tem muito mais a ver com região mesmo. Tipo, existem estados e existem leis por estado. Lá tem a mesma ideia de estado, assim como aqui tem Mato Grosso, Pernambuco, etc. Lá também tem. A diferença é que lá tem a questão do regionalismo muito forte. Então, por exemplo, aqui no Brasil também tem, é que a gente não presta atenção. O Nordeste é quase uma coisa muito diferente, não é quase não, é uma coisa muito diferente do Sudeste. Por quê? Porque por mais que você tenha diferença entre os nordestinos e os nortistas, você tem elementos muito mais comuns entre eles do que entre eles e uma pessoa do Sudeste. Por exemplo, o carioca tem muito mais a ver com paulista do que com baiano, por exemplo. Assim como um baiano tem muito mais a ver com um maranhense e um pernambucano do que com, sei lá, um gaúcho. Por quê? Porque eles estão em regiões diferentes, culturas diferentes, e o modo como as coisas foram construídas nesses espaços foram diferentes. A Nigéria, isso é só muito mais ressaltado, porque lá, além de ter essa questão de região, são literalmente povos diferentes. Você vai ver que eu até escrevi lá, cada reino e cada povo, ele literalmente está concentrado, eles dão nome às províncias. Oio não é um nome de uma província apenas, é o nome de um povo, é o nome de uma etnia que tem dentro da Nigéria. Você pega, sei lá, deixa eu pensar aqui, os Iobos, eles estão concentrados ali em todo o leste. Assim, eles são muito, muito concentrados. É isso que eu quero dizer. Diferente do Brasil, que até teve aquela questão de que teve muito nordestino que veio para São Paulo, e isso acabou misturando um pouco as coisas, lá isso é muito mais difícil. Por isso que lá é muito mais clara essa diferença. Não sei se eu respondi, se eu tirei essa dúvida que você ficou do tipo, parece que é muito mais regional do que de estado. Na verdade, é as duas coisas ao mesmo tempo. Um estado ele está dentro de uma região e isso diz muito a respeito de quem mora lá. Os povos eles têm esse intercâmbio cultural muito mais entre as regiões do que necessariamente em todo o país, de ter uma identidade só ou elementos comuns na identidade. Não tem. É literalmente cada um meio por si em cada região. Não sei se eu fui muito genérico, se a explicação ficou Também boa. a questão do terceiro setor, a maior parte da economia, onde o povo está empregado? Não. Na verdade, eles estão empregados em sua maioria no segundo, que é o setor Uhum. industrial. Na verdade, como é que eu posso dizer isso? Deixa eu pensar melhor. O setor onde mais tem pessoas é o primário, mas o setor secundário é de onde vem a maior parte do PIB. Então, assim, quem está no setor secundário são os que ganham mais. É como a galera do sul e do leste. Mas o lugar que mais tem gente trabalhando é o agrário, setor primário. Então tem essa diferenciação de setor que produz mais e setor que tem mais mão de obra empregada, é que nem no Brasil.
Que setor que mais emprega mão de obra? Serviços. Mas qual é o maior setor da economia brasileira? Agrário. É o setor que sustenta o PIB é a agricultura. É onde mais Aquela emprega. famosa frase, agro é pop, agro é tudo, é literalmente porque o Brasil é um país agrário. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. É o grande setor da nossa economia. Que é a Entendeu? realidade que eles vivem. Tanto se a gente for fazer alguma abordagem, alguma tirinha, já pode usar o que Jesus usou mesmo, que eles usavam muito agricultura, semente. Então, a terra é o seu coração. E de uma forma a gente trazer a realidade do povo. Aí eu fico perguntando, mas creio que a maioria já chegou à internet. Porque se é uma economia basicamente agrária, eu temo que algumas regiões do povo housing, sei que é mais norte, mais precária, né? Até do que do sul, eles têm acesso à internet, que a gente está levando pela internet o evangelho, então a gente está dependendo bastante desse acesso deles lá. Na verdade, e aí é o grande X da questão. A Nigéria, quando eu digo que ela é um Brasil dos anos 90, tem muito disso também. O Brasil dos anos 90 não tinha saneamento básico para todo mundo, como não tem até hoje, mas não tinha questões de infraestrutura básica. E isso também diz muito a respeito de quem comanda o quê. Você tem um poder paralelo dentro da Nigéria, que é a questão do Boko Haram. O Boko Haram ele é anti-Ocidente. Então, se ele é anti-Ocidente, ele é anti tudo que tem a ver com o Ocidente, inclusive internet. Para você ter uma noção, o Boko Haram ele queima livros. Você percebe que um movimento é nocivo para a sociedade quando ele começa a queimar livro. É um movimento que literalmente ele quer apagar da história a interferência do Ocidente na Nigéria. E isso inclui todas as tecnologias que envolvem o Ocidente. Então, o ponto é, você falou, eu tenho medo que essa galera dos houses não tenham acesso à internet. Pois eu vou confirmar os seus medos. Se eles estiverem no norte, não, eles não têm acesso à internet. O norte, ele é literalmente como se você voltasse para a Idade Média. Os caras querem destruir o Ocidente, assim. E não é força de expressão, é uma realidade. Não tem internet, não tem celular, não tem meios de comunicação tão claros. Você tem entre quem? Entre a cúpula dos terroristas. Agora, entre a população, não. Difícil. Que nem Então, algumas universidades. Pode falar, Cássia. então, assim, no caso, aqui a gente está com uma dificuldade como se fosse a Coreia do Norte, que não tem acesso a absolutamente nada. Por que Eu não será que os colocaria. nortes têm isso? É que eu acho que a gente está pegando dois nortes na situação, mas é que, basicamente, não é que seja igual à Coreia do Norte. O que eu quero trazer é que lá não é que tenha essa exclusão total, mas é que vocês podem até alcançar, mas com muita dificuldade. A Coreia do Norte, você simplesmente não alcança porque não tem como. A Coreia do Norte não tem estrutura para isso. O Norte já teve essa estrutura e hoje não tem mais. Por quê? Por conta do Boko Haram. Mas é claro que sempre tem um jeitinho de você alcançar. A questão é que tem que entender que o impacto da mensagem do evangelho pela internet vai ser muito mais difícil. E respondendo a sua pergunta, não necessariamente é todo o norte que é ruim. Vou dar um exemplo histórico para vocês. Nos Estados Unidos, os estados do norte sempre foram melhores que os estados do sul. Os estados do norte são Nova York, Nova Jersey, Delaware, Baltimore, Filadélfia, que é o estado de... fugiu da... Estado da Filadélfia, mas eu não vou lembrar agora. Pensilvânia, são os melhores estados. O estado de Boston, agora fugiu, Massachusetts, assim, é que eu tenho um problema de lembrar nomes. Então, você pega os melhores estados, ou os que foram os melhores estados por maior parte da história dos Estados Unidos, eram os estados do norte. Isso foi mudando ao longo do tempo, depois você teve marcha para o oeste, etc. Mas, assim, eu não quero dar uma de chatão. É só para vocês entenderem que na África é muito mais por cultura do que até por localização geográfica. Hoje os grupos estão no norte, mas vamos supor que por um azar do destino tem uma reconfiguração e esses grupos vão parar no leste. O leste vai passar a ser a pior região e o norte vai voltar a se desenvolver. Então, é bem relativo, entende? Não Não, sei se... contempla menos pessoas do povo Hausa do que do sul. Porque do Hausa, ainda tem muitos que têm acesso. Eu não sei se depende da região, como você falou, se a região tem uma maior infraestrutura, porque a gente encontra tanto
É que a Tainara vai trazer essa pesquisa da universidade, mas eu já encontrei Halsa mesmo. Agora, eu não sei se esses Halsas foram para o sul, então se é a maioria deles que tem um acesso bom, que eles estão no WhatsApp, ligam. Aí é mais essa questão, aonde que o Halsa, a gente sabe onde eles estão localizados, a maioria é no norte. Se ele contempla a região lá, a internet, que a gente vai até ver nos próximos estudos, e e se não contempla é por causa mais dessa questão, né, da incidência do Boko Haram nessas regiões. E aí, a Eu partir não. daí do Boko Haram é complicado, né? Achar o Boko Haram no WhatsApp. Aí é que vem um grande ponto. Como eu disse, nada é monérgico. Não é que o Hausa está só no norte. O Hausa está na Nigéria inteira. Assim como você vai encontrar Yorubá na Nigéria inteira. Vai ter Yorubá no norte, vai ter Yorubá no sul, vai ter Yorubá no leste e no oeste. A questão é, onde eles estão mais concentrados, naturalmente? Entre o oeste e o norte. Então, pode ser que você encontre um pouco mais no oeste, porque o Boko Haram está se expandindo, está tentando chegar no sul, está tentando chegar no oeste, mas ele ainda não chegou. Essas coisas demoram tempo. Então, eu oro, claro, para que eles não cheguem nunca, de preferência. Eu oro para que, na verdade, eles retrocedam, se possível. Mas, Vai pelo embora. andar da carruagem, não, de preferência, que sumam. Mas, assim, não é o que a história e o que o movimento da história está mostrando. O que a gente chama de espírito do tempo está mostrando para a gente. Na verdade, ele mostra que isso está acontecendo de modo geral na maior parte dos países orientais. Esse recrudescimento religioso, essa ideia de uma religião quase zelota, tipo, tem um termo certo para isso, não é conservadorismo, é quase como se fosse um purismo religioso mesmo. Mas você Então, falaria que a assim, população, ela tem esse também desejo no coração de implantação da Sharia? Ou é só o Boko Haram que tem esse tipo de atitude? Porque falam, e muitos muçulmanos dizem sobre sua religião ser de paz. aqui eu vou dar duas opiniões, a opinião do analista de relações internacionais e a opinião do Everton, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, como internacionalista, não. A Sharia aplicada nos moldes do Boko Haram é muito extrema. É como, por exemplo, a ideia de armas. Vou pegar um debate que está mais próximo da gente. Muita gente entende que o armamento é bom, mas entende que tem níveis para isso. Eu não quero, por exemplo, que a minha avó vá comprar pão na padaria carregando uma AK-47. Eu quero que ela vá comprar pão na padaria normal. O que algumas pessoas defendem é a ideia de armamento para a pessoa se defender em casa. Outros defendem armamento total. Então, por que eu estou dando esse exemplo de armas? Para que a gente entenda que é um debate que você tem níveis de opinião. Tem gente que acredita que a Sharia deveria ser inteiramente implementada. Tem gente que acredita que parcial. Tem gente que acha que a Sharia não deveria se misturar com o Estado. Então, isso sempre vai estar disperso na população. E aí você me perguntou a respeito do Islã ser uma religião de paz. Honestamente, sendo bem honesto, eu não enxergo assim. Eu, Everton, não enxergo assim. Eu enxergo que, honestamente, o Islã ele é uma religião hegemônica. E o que isso significa? O Islã ele não tem pretensão de conviver com outras religiões. Nunca teve. Para ele conviver com outras religiões, ele tem que impor algum fardo. Por exemplo, não é igual o cristão que consegue, se aplicar a palavra de Deus, viver em paz com os outros. O Islã não tem isso. O Islã, para ele viver em paz com os outros, ele tem que viver em paz subjugando os outros. Então, dificilmente você vai ver um país de maioria islâmica onde as outras religiões vão ter paz de fato. Nunca terão. Por quê? Porque não é paz do ethos, não é parte do ethos, não é parte da causa existencial do Islã ter paz com os outros. É só olhar, vou dar um exemplo histórico aqui. Numa Depois vocês podem até. interpretação sincera do Islã. Tipo, interpretou, é realmente isso. Sim, tanto que eu vou dar não só uma interpretação do Islã, eu vou dar uma causa histórica. Quando o profeta Maomé morreu, ali por final do ano 600, começou o que nós chamamos de apostasia, que também tem esse termo dentro do Islã, que foi quando muita gente começou a abandonar o Islã e voltar às práticas antigas. Como é que o Islã resolveu isso? Ele lançou uma campanha missionária, ele tentou reviver as Campanha virtudes de da fé do oração. Islã, tentaram trazer de volta o espírito dos reformadores do Islã? Muito pelo contrário. Os caras pegaram em armas, pegaram espada, foi atrás de todo mundo e meteu a facada em todo mundo. E foi assim que o Islã cresceu. O Islã nunca cresceu por meios pacíficos, como tentam vender. O Islã só cresceu através da espada. Para o Islã se instaurar, ele necessariamente tem que destruir tudo que se opõe a ele, para ele ser a maioria.
E isso, por mais que hoje em dia esteja cada vez tendo mais divisão, porque você tem, claro, pessoas islâmicas de paz, assim como tem cristãos de paz e tem cristãos que gostam de conflito, tem islâmicos que gostam de paz e islâmicos que gostam de conflito. Mas o ethos, essa palavra ethos vem do grego, que é como se fosse caráter, o princípio por trás. O ethos, que é a causa que move o Islã, não é de paz, é diferente do cristianismo. Por mais que Cristo fale que veio trazer a espada e não a paz, ele fala que veio trazer a espada não porque o cristão vai ser violento, mas porque o fato do cristão ser cristão vai despertar ódio no mundo. Então, ele veio trazer a paz, ele veio trazer a espada e não a paz, porque o evangelho causa divisão entre a humanidade que crê em Deus e a humanidade que não se dobra para Deus. Agora, o Islã não. O Islã ele vem trazer a espada porque literalmente ou você se converte a ele ou ele te passa a espada. É simples assim. O Islã ele só te dá duas opções. Por mais que tenha gente que no passado tenha convivido bem pelo pagamento da dízia, que é o equivalente ao dízimo, em muitos momentos você tinha hostilidades claras contra essas pessoas. E outra, nem é todo islâmico, porque tem tipos de islamismo, nem é todo islamismo que acredita na ideia de convivência pacífica. Por exemplo, o islamismo do Boko Haram não crê nisso de forma alguma. Ele não respeita nem outras vertentes do Islã, nem outras vertentes religiosas de modo nenhum. E os muçulmanos de convivência pacífica também se baseiam no Corão, Também, porque esses têm uma maior abertura no sentido de recepcionar, pelo menos nós, né? Não vamos usar talvez uma linguagem diretamente missionária, mas eles, por pregarem a paz, a gente pelo menos tem uma maior abertura do que, por exemplo, encontrar com um muçulmano que já carrega em si no seu coração a violência. Corão, difícil. pode acontecer. Como eu disse, você tem islâmicos de todo tipo. Você tem islâmicos pacíficos e tem islâmicos não pacíficos. Assim como tem cristão que consegue conviver em paz com um bandista, um candomblecista, e tem cristão que tem a necessidade de invadir um terreiro de candomblé e quebrar todas as estátuas que estão lá. Significa que porque um faz todos são? Não. Mas colocando em termos claros, é muito mais fácil para um islâmico, desculpe, é muito mais fácil para um muçulmano aceitar a ideia de violência religiosa do que para um cristão. É o que eu quero colocar de forma clara. Você vai ter muito mais muçulmanos entendendo que a imposição da Sharia, mesmo que pela violência, é algo válido, do que um cristão aceitar que a imposição do evangelho pela violência é algo válido. Então é isso que eu quero dizer. Esse debate, ele é disperso, mesmo entre os islâmicos, mas ele é muito claro, ele fica muito evidente que você tem mais gente disposta a usar a violência no mundo islâmico. E mais uma vez, gente, isso significa que a gente tem que, de alguma forma, repudiar, menosprezar, tratar mal? Muito pelo contrário. Fazer isso é ser anticristão. Cristo, em nenhum momento, mesmo sendo perseguido, açoitado e levado à cruz, ele quis destruir o judaísmo. Muito pelo contrário, ele quis provar, através do Espírito e da palavra, que aquele era um caminho errado, mas nunca pela violência ou pela repressão ou discriminação. Da mesma forma, somos nós. Se a gente quer vencer o Islã, a gente tem que vencer na força da palavra com sabedoria. E não na força do julgamento, nem na força da condenação. Deixa que eles façam isso conosco, mas jamais devemos repetir isso com eles. É Então, encaminhá-los à fé, né? Que nem Jesus fez de pouquinho em exato. pouquinho, pegou os elementos do judaísmo que eles criam e falar, Moisés, se vocês creem em Moisés, vocês creem em mim. Não só isso, se vocês puderem ler, eu recomendo muito que vocês leiam Marcos 6 e Marcos 7. Porque Cristo o tempo todo ele bate nos fariseus, mas em nenhum momento ele odeia os fariseus. Ou ele deseja a morte dos fariseus. Muito pelo contrário. Ele sempre tenta apontar que os fariseus têm os princípios, as crenças certas com os princípios errados. Então, eles creem numa palavra que é verdadeira, mas não creem pelas razões corretas. E por mais que eles chamem de filho do diabo, filho da perdição, em nenhum momento Cristo usa a violência para se impor sobre eles. E olha que ele poderia. Sendo filho de Deus, cordeiro imaculado, ele teria autoridade para fazer isso, se impor de forma violenta sobre Israel. Mas ele não quis. Por quê? Porque ele ensinou que não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito que a gente convence os outros. Então, Totalmente diferente do Boko Haram, né? agora, Que na gente, verdade eles assassinam até os muçulmanos. Eu penso que se o sim, muçulmano tá ali na Nigéria, ele vê o Boko Haram com essas atitudes, daria maior respaldo aos cristãos por verem o Boko Haram chamado por muçulmanos que fazem essas coisas. Agora, não sei se eles também falam, é isso mesmo, tem que fazer isso. mais uma vez, tem um debate.
Tem um debate sobre isso. Esse debate é claro? Não. A gente já tem uma conclusão dele? Também não. A gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos.